E se eu te dissesse que existe uma prática bíblica mencionada diretamente por Jesus, capaz de quebrar o poder da luxúria na sua vida em apenas 3 dias? Não é teoria, não é autoajuda espiritual, é um princípio antigo, oculto em plena vista, mas ignorado por gerações. Em Mateus 17, 21, Jesus faz uma afirmação assustadoramente clara. Essa casta só sai com oração e jejum. Essa casta, esse tipo, como se existissem batalhas espirituais que não cedem a conselhos, nem a esforço humano, mas apenas a armas espirituais específicas. Hoje você vai descobrir um tipo de jejum de 3 dias que já libertou milhares de pessoas do cativeiro da luxúria. Sim, pessoas como você, que tentaram de tudo, bloqueadores, conselhos, força de vontade, culpa, promessas, e ainda assim caíram, sofreram, desistiram. Mas hoje, algo diferente vai acontecer. Porque neste vídeo, você vai aprender por que orações comuns não funcionam, por que vontade não é suficiente e por que esse tipo de tentação exige mais do que disciplina. Você vai entender porque Jesus, o próprio Filho de Deus, não começou seu ministério com milagres, mas com 40 dias de jejum. E por que você precisa aprender a mesma arma espiritual se quiser vencer aquilo que te vence há anos. Essa não é mais uma tentativa. É revelação, é guerra santa. E começa agora. Ele se chama Lucas, mas poderia se chamar Marcos, ou Rafael, ou você. Ele cresceu em igreja, aprendeu a orar antes de dormir, foi líder de jovens. Tinha promessas, dons, chamado, mas algo aconteceu. Ou melhor, foi acontecendo devagar, sem alarme, sem escândalo. Aos 12 anos, um clique, curiosidade, vergonha e silêncio. Aos 16, um hábito. Aos 20, um cativeiro. Ele tentava parar, chorava no chuveiro, prometia a Deus, ao espelho, a si mesmo. Essa foi a última vez. Mas não era. Ele liderava louvor no domingo e tropeçava na segunda. Ele orava com os amigos e pecava no escuro. Ninguém sabia. Ou talvez soubessem, mas nunca perguntavam. E ele aprendeu a viver com isso. Com a dualidade. Com o nó na alma. Até que um dia, caiu de joelhos e perguntou: Deus, por que eu não consigo me libertar? A resposta não veio como ele esperava. Não foi voz audível. Não foi visão. Foi uma lembrança. De Mateus 17, 21. De quando Jesus disse: esse tipo só sai com oração e jejum. E algo nele despertou. Talvez a guerra que ele enfrentava não fosse só psicológica, nem só emocional, mas profundamente espiritual. E que talvez o que ele precisava não era mais força de vontade, era estratégia espiritual. Lucas representa todos que já lutaram com luxúria, não por falta de fé, mas por falta de entendimento. E essa é a história dele, é a sua, é a nossa. Lucas já tentou tudo: aplicativos, filtros, jejum de internet, confissões para amigos, mas nada parecia funcionar por muito tempo. Era como lutar com uma espada de madeira contra uma muralha de ferro. Toda vez que achava que estava vencendo, lá estava ela, a mesma queda, o mesmo buraco. E então, ele começou a pensar: será que eu sou um fracasso espiritual? Mas não era falta de esforço, nem ausência de fé. Era a natureza da guerra. A Bíblia chama isso de fortaleza espiritual. 2 Coríntios 10, 4 diz: as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. A palavra original é ocaroma, um tipo de fortaleza militar, projetada para resistir a ataques comuns. Luxúria, então, não é apenas desejo. É uma estrutura espiritual fortificada. Ela é alimentada por repetições, reforçada por vergonha, protegida por mentiras. E ela se instala na mente, no corpo, na alma. Por isso os métodos normais não funcionam. É como lançar flechas contra muralhas de pedra.
Lucas finalmente percebeu. Ele estava lutando com armas erradas. A luxúria é astuta. Ela sobrevive a filtros. Ela ignora a culpa. Ela se esconde atrás de aparência religiosa. E então ele lembrou das palavras de Jesus. Esse tipo só sai com jejum e oração. Não apenas jejum por costume, mas jejum estratégico, com propósito, direcionado. A partir dali, Lucas decidiu: se a guerra era real, então ele lutaria como um soldado espiritual, não mais em sua própria força, mas com armas que realmente funcionam. Tudo mudou quando Lucas entendeu o que Jesus realmente quis dizer em Mateus 17, 21. Essa casta não sai senão por jejum e oração. Não era uma sugestão. Era um diagnóstico espiritual. Um mapa de guerra. Um segredo escondido nas entrelinhas, mas sempre ali à vista de quem estivesse pronto para enxergar. A chave não era tentar mais. Era negar-se mais. Não jejuar por costume, mas por propósito. Isaías 58. 6 então brilhou como um farol. Não é este o jejum que escolhi? Que solta as ligaduras da impiedade, desfaz as ataduras do jugo e deixa livres os oprimidos? Não é poesia, é estratégia. É mecânica espiritual. É libertação. Lucas percebeu que o jejum bíblico não é só privação de comida. É um reposicionamento completo da alma. Ele entendeu que a luxúria não sobrevive em um ambiente onde o corpo é silenciado. A alma é rendida e o espírito é fortalecido. E mais, ele viu que há um tipo específico de jejum para cada batalha. Assim como Moisés jejuou 40 dias para receber leis, como Éster jejuou 3 dias para salvar uma nação, como Daniel jejuou para receber visões, Jesus jejuou antes de começar o ministério. Lucas então iniciou algo que nunca tinha tentado. Um jejum de 3 dias, direcionado, estratégico, com propósito. No primeiro dia, ele sentiu dor. No segundo, fraqueza. No terceiro, libertação. Não mágica, mas clareza, paz, força, uma mente nova. Porque quando o espírito é ativado, a carne perde o controle. E ali, naquele pequeno quarto, sem ninguém vendo, Lucas experimentou algo que anos de culpa e tentativas não conseguiram produzir: quebras de cadeias. Lucas não era mais o mesmo. Ele ainda tinha memórias, mas não mais correntes. Ele ainda sentia tentação, mas agora, com autoridade. Ele entendeu algo profundo. Libertação não é ausência de luta, é presença de poder. E que o jejum, quando feito com propósito, alinha espírito, alma e corpo em uma só direção: liberdade. Ele descobriu que a mente renovada é uma fortaleza contra a mentira, o corpo disciplinado é um muro contra impulsos e o espírito fortalecido é uma espada contra o inimigo. Mas essa história não é só sobre Lucas. É sobre você. Sim, você. Você que sente que já tentou tudo. Você que carrega culpa por batalhas secretas. Você que sorri em público, mas sangra por dentro. Hoje, você descobriu que existe uma outra forma. Que existe uma arma silenciosa, mas poderosa, escondida entre os versículos. O jejum bíblico. E talvez seja a sua hora. Talvez Deus te trouxe até esse vídeo. Não por acaso, mas porque Ele sabia que você estava pronto para lutar de verdade. E agora, você tem o mapa. Você conhece o processo. Você sabe o que funciona. A decisão é sua. Você vai continuar atirando flechas em muralhas? Ou vai usar a dinamite espiritual que Jesus mesmo nos ensinou? Eu não vou te prometer mágica, mas te prometo isso. Quem jejuar com fé, com quebrantamento, com propósito, vai experimentar libertação. Se esse vídeo falou com você, deixe um comentário abaixo. Eu escolho lutar. Compartilhe com alguém que está preso no silêncio. Inscreva-se, porque a batalha continua e você nunca mais lutará sozinho. Até a próxima parte. E lembre-se, você não foi chamado para sobreviver à luxúria. Você foi chamado para destruí-la.